A utilização de tecnologia de análise de dados para a detecção de fraudes. A utilização de tecnologia de análise de dados para a detecção de fraudes tem se mostrado uma ferramenta indispensável para as empresas que buscam proteger seus ativos, garantir a integridade de suas operações. Com o avanço da tecnologia e a crescente digitalização dos processos, as fraudes se tornaram cada vez mais sofisticadas, exigindo abordagens mais robustas e inteligentes para sua identificação e prevenção. Um dos principais benefícios da utilização de tecnologia de análise de dados na detecção de fraudes é a capacidade de processar grandes volumes de informações de forma rápida e eficiente. Por meio de algoritmos e técnicas avançadas, os sistemas de análise de dados podem examinar vastas quantidades de dados, identificando padrões suspeitos e anomalias que indicam a presença de fraudes. Essa abordagem automatizada permite uma detecção mais precisa e ágil, reduzindo o tempo de resposta e minimizando os danos causados pelas fraudes. Além disso, a tecnologia de análise de dados possibilita uma visão abrangente e detalhada das transações e atividades realizadas pela empresa. Ao combinar dados provenientes de diferentes fontes como registros de transações, informações de clientes, dados de comportamento e históricos de transações anteriores, os sistemas de análise de dados podem identificar padrões e tendências que indicam possíveis fraudes. Isso permite uma análise mais completa e contextualizada, aumentando a efetividade na detecção e mitigação de riscos. Outro aspecto relevante é a capacidade de monitoramento em tempo real proporcionada pela tecnologia de análise de dados. Os sistemas de análise de dados podem ser configurados para realizar uma análise contínua e em tempo real das transações e atividades, identificando imediatamente qualquer atividade suspeita. Isso permite a detecção precoce de fraudes em andamento, possibilitando uma ação rápida para interromper a ação fraudulenta e minimizar seus impactos. A utilização de tecnologia de análise de dados também contribui para a redução de custos relacionados a fraudes. Ao identificar e prevenir fraudes de forma mais eficiente, as empresas podem evitar perdas financeiras significativas e reduzir gastos com processos de investigação e recuperação de ativos. Além disso, a detecção precoce de fraudes permite uma ação proativa para interromper atividades fraudulentas, minimizando os danos causados à reputação da empresa e aos seus relacionamentos com clientes e parceiros. Outra vantagem da utilização de tecnologia de análise de dados na detecção de fraudes é a capacidade de adaptação e aprendizado contínuo. Os sistemas de análise de dados podem ser treinados para reconhecer novos padrões e tendências de fraudes à medida que surgem, atualizando constantemente seus algoritmos e modelos de detecção. Isso torna os sistemas mais eficientes e eficazes ao longo do tempo, garantindo uma proteção contínua contra fraudes em um ambiente empresarial em constante evolução. No entanto, é importante ressaltar que a utilização de tecnologia de análise de dados para a detecção de fraudes requer cuidados e considerações. É fundamental garantir a qualidade e a confiabilidade dos dados utilizados, bem como a segurança e privacidade das informações. As empresas devem adotar medidas de proteção adequadas para evitar vazamentos ou acessos não autorizados aos dados sensíveis. Além disso, é necessário contar com profissionais qualificados e especializados em análise de dados e detecção de fraudes. Esses especialistas são responsáveis por configurar os sistemas, interpretar os resultados e agir de acordo com as análises realizadas. É importante que a equipe esteja atualizada sobre as tendências e técnicas utilizadas pelos fraudadores, para que possam estar um passo à frente na proteção da empresa. Outro ponto a ser considerado é a ética no uso dos dados. A análise de dados para a detecção de fraudes deve ser realizada de forma responsável, respeitando a legislação vigente e os direitos dos indivíduos. É importante garantir que a coleta e o processamento dos dados estejam em conformidade com as normas de privacidade e proteção de dados pessoais. Em conclusão, a utilização de tecnologia de análise de dados na detecção de fraudes é uma estratégia eficaz para proteger as empresas contra ações fraudulentas. A capacidade de processar grandes volumes de dados, identificar padrões suspeitos e anomalias, realizar monitoramento em tempo real e adaptar-se às novas tendências de fraude torna essa tecnologia uma aliada importante na segurança e integridade das operações empresariais.
No entanto, é fundamental adotar medidas de segurança e privacidade adequadas, contar com profissionais qualificados e agir de forma ética no uso dos dados. Dessa forma, as empresas podem se beneficiar dos avanços tecnológicos e proteger-se de possíveis fraudes, garantindo a confiança e a sustentabilidade de seus negócios.